Meus irmãos, Gálatas, capítulo 6, do verso 1 ao verso 5, diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com o espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Até aí, meus queridos, vou pedir a você que curve sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor nosso Deus. Deus santo, soberano, meu Pai, nós viemos te pedir que o Senhor aplique esta palavra à vida da igreja. Nós viemos te pedir, Senhor, que nos ensines o que é ser igreja. Não é simplesmente um ajuntamento de pessoas. Não é simplesmente, meu Pai, reunirmos e cantarmos e ouvirmos alguma palavra. Mas ser igreja, Senhor, é proclamar, viver o Evangelho, servindo ao Senhor, servindo aos irmãos. Nos ajuda, Senhor, a compreender a Tua palavra verdadeiramente e a vivê-la, Senhor, na nossa vida, como igreja, a igreja pela qual o Senhor enviou o Teu único Filho para morrer, para pagar o escrito de dívida que era nosso naquela cruz, e assim nos reconciliou com o Senhor Deus. Ó Jesus, no Teu nome santo, oramos. Espírito Santo, ilumina a nossa mente, o nosso coração, para a correta compreensão da Tua palavra. Assim pedimos, ó Pai, no nome de Jesus Cristo. Aleluia. Amém. Podem sentar, meus amados irmãos, neste domingo de muito calor, né? Certamente deve cair uma chuva mais tarde, mas enfim, glória a Deus, tudo a palavra do Senhor nos manda dar graças. Meus irmãos, nós temos ouvido uma série de sermões aqui em Gálatas, e hoje nós entramos aqui no 6º capítulo. E, meus queridos, esses 5 versos que nós lemos falam justamente sobre o que é ser uma igreja. É o Evangelho praticado no serviço. Ou seja, quando chamamos uns aos outros de irmãos, quando a palavra diz que devemos amar uns aos outros, e o próprio Senhor Jesus disse: ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de todo o seu ser, com toda a sua força, e ama o teu próximo como a ti mesmo. Nisso se cumpre a lei. Então esses são os 2 grandes mandamentos para a igreja do Senhor. É isso que nos ensina a palavra do Senhor, meus irmãos. E como igreja de Jesus, nós devemos entender que devemos servir uns aos outros. Devemos entender, meus amados irmãos, que a presunção, que o orgulho, que a inveja, aquelas obras da carne de que falam os versos 20 e 21 do capítulo anterior, não devem caracterizar a nós. Mas o que nos caracteriza? O fruto do Espírito. E se você ver, o primeiro da lista, lá no verso 22, é o amor. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E nisso também se manifesta o serviço aos irmãos. O Evangelho da justificação pela graça, sem as obras da lei, meus irmãos, é o que foi ensinado na Galácia. É o ensino do Novo Testamento. Os cristãos, eles têm ainda uma lei a cumprir. É a lei de Moisés? Não necessariamente. A lei de Cristo. Um novo mandamento vos
dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu amei a vós. Disse o Senhor Jesus lá em João 13. Essa é a lei de Jesus, a lei do amor. E nós só podemos cumprir essa lei, irmãos, no poder do Espírito Santo, quando nos servimos mutuamente na comunhão da igreja. Irmãos, no contexto da carta aos Gálatas, nós aprendemos que a igreja de Cristo recebeu o Espírito, capítulo 3, verso 2. Ela nasceu segundo o Espírito, e Espírito aqui é sempre uma referência ao Espírito Santo. 4:29, ela nasceu segundo o Espírito. Ela também anda no Espírito, 5:16. Ela é guiada pelo Espírito Santo, 5:18. E a igreja, o corpo, ela produz o fruto do Espírito Santo, versos 22 e 23. E mais ainda, ela vive no Espírito, 5:25 de Gálatas. Isso é a igreja. Mas nós ainda não estamos no céu, nós ainda estamos na terra, no que a palavra chama de mundo, um mundo que é mau, um mundo que jaz no maligno. Ainda há a terrível possibilidade de cairmos, de pecarmos, de fracassarmos. Mas lembrem-se, meus irmãos, nós fomos libertos da condenação do pecado e do poder do pecado. Disso Jesus Cristo já nos libertou. Mas nós ainda temos a presença do pecado. Lembra daquele cântico que a gente tem cantado aqui na igreja? Justificado eu fui, santificado eu sou, glorificado eu serei através de Cristo. Fui livre da culpa do pecado, sou livre do poder do pecado e da presença do pecado, livre serei. Então nós ainda pecamos, meus irmãos. Contudo, há uma diferença clara entre aqueles que servem a Deus e os que não servem a Deus. Porque os que servem a Deus, eles têm o Espírito Santo, produzindo fruto nas nossas vidas. Enquanto que aqueles que ainda não servem a Deus, não pertencem a Jesus, eles têm as obras da carne. E esse texto também, no capítulo 5 de Gálatas, nos diz, nos versos 20 e 21. Meus queridos irmãos, nós ainda estamos na presença do pecado. Estamos sujeitos a fraquezas e quedas. E é nesse contexto que esse capítulo 6 vem nos dizer como a igreja deve viver, como o povo de Deus, os eleitos do Senhor se tratam, qual a importância da disciplina na vida da igreja do Senhor. Irmãos, esse texto trata dessas verdades centrais que dizem respeito à vida da igreja aqui nesse mundo. O que Paulo queria era que os Gálatas permanecessem firmes e se gloriassem, não nas suas obras, mas na cruz de Cristo. Se alguém se gloria, glorie-se em Cristo, diz a segunda carta aos Coríntios. O apóstolo Paulo, meus amados irmãos, como já dissemos anteriormente, é o autor dessa carta, dessa epístola, e ele a escreveu aos irmãos Gálatas há algum tempo, entre 44 e 55, depois de Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas eu queria pedir que os irmãos continuem com suas Bíblias abertas. Vamos ler o verso 1 do capítulo 6. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu. Como? Com espírito de brandura. E guarda-te, para que não sejas também tentado. Meus queridos, está em foco aqui aquele cristão que, sem haver planejado, ele cometeu algum pecado. Essa pessoa foi surpreendida, foi apanhada em flagrante, alguém viu. E o termo surpreendido, aí no verso 1, indica que não se trata de um caso de desobediência deliberada, comum, praticada normalmente. Ela foi surpreendida, ou seja, não houve um propósito maldoso antes daquele pecado cometido. Aquilo não foi premeditado. Então, como isso deve ser tratado? Irmãos,
se alguém for surpreendido em algum pecado, em alguma falta, o que deve ser feito? Vós, que sois espirituais, corrigi-o como? Com o espírito de brandura ou mansidão. Irmãos, como é tratado aquele irmão que caiu no pecado? A resposta é o seguinte: o membro da igreja, a pessoa da igreja que é espiritual, e o que é uma pessoa espiritual nesse contexto? Não só de Gálatas, mas da palavra de Deus. Uma pessoa espiritual, meus amados irmãos, é aquele que é dirigido pelo Espírito, é aquele que é maduro na fé, é aquela pessoa que percebe-se o fruto do Espírito na vida dela. Então essa pessoa que anda em comunhão com o Senhor, ela deve com mansidão e com brandura buscar restaurar aquele outro irmão que caiu em transgressão, que cometeu o pecado. É assim que deve ser feito. Com brandura. E mais uma vez, esse tipo de pecado, meus amados irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falha, esse tipo de pecado deve ser distinguido de pecados cometidos propositalmente, acompanhado de um deliberado e obstinado desprezo por Deus, ou seja, a iniquidade. Tal perversidade maligna para com Deus deve ser tratada com a máxima severidade. Ora, nesse caso, o que bem faria a brandura? Uma pessoa que obstinadamente vive pecando e ela não quer saber de outra coisa. Então a Bíblia está falando não é de pessoas assim, mas de pessoas que caíram, que falharam, mas que querem, que buscam arrependimento. Então um irmão que anda em comunhão com o Senhor, que tem o Espírito, o fruto do Espírito na sua vida, deve corrigi-lo com brandura, com mansidão. E é interessante, meus irmãos, porque o verbo corrigir aqui no verso 1, irmão, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o. O verbo corrigir aqui, irmãos, significa algo ou alguém que saiu da posição de integridade em que ela estava. Então ela deve ser trazida de volta para aquela posição de pureza, de integridade. Isso se chama, esse trazer de volta, corrigir. Assim, a ideia principal aqui, meus amados irmãos, é o seguinte: a ação de seguir com referência ao infrator, aquele irmão que pecou, que errou, tem uma natureza positiva e não negativa. O irmão que pecou, que caiu em pecado, o objetivo é restaurar, não é afundá-lo mais, não é condená-lo, mas é: meu irmão, eu estou com a mão estendida, levante-se, arrepende-se, sirva ao Senhor. Não é prejudicar, mas sim ajudar. A ênfase do verbo corrigir, meus irmãos, não está no castigo do faltoso, mas na cura dele. Qualquer um de nós, irmãos, estamos sujeitos a pecar e a, de alguma forma, denegrir a imagem do Evangelho, a imagem de Cristo que carregamos como cristãos. Mas aquele que nos corrigir deve ser com brandura, visando a restauração e não a destruição. Lembre-se, a ênfase do verbo corrigir não está no castigo daquele que pecou, mas na sua cura, na sua restauração. A correção não é uma pena, mas uma restauração. E como acontece essa correção? A correção, meus irmãos, acontece a partir de um confronto que é necessário. O pecado tem que ser confrontado. O que é um confronto? Não é você chegar e destruir alguém com palavras, mas é conversar, fundamentado no amor e na verdade, com brandura, com mansidão. É sempre visando a restauração daquele que caiu. Não é empurrá-lo ainda mais para o abismo, mas levantá-lo. Essa é a perspectiva da palavra de Deus para com aqueles irmãos que caem em pecado. Meus irmãos, a única maneira de levantar aqueles que caíram em pecado é a confrontação. A igreja deve ser uma comunidade de confrontamento. Isso é uma característica de uma igreja saudável.
Igreja, meus irmãos, onde todo mundo faz o que quer, pinta e borda, e não há correção, não há confrontação, não há disciplina, desconfie dessa igreja. Porque a disciplina é bíblica. Deus nos corrige. Por quê? Porque nos ama. Não é? Se Deus não nos amasse, Ele não nos corrigia. Assim como nós corrigimos nossos pequenos, nossos filhos, porque os amamos, queremos o melhor para ele. Então a correção, meus irmãos, é uma característica, a disciplina é uma característica da igreja do Senhor. Nós iremos errar, mas entendamos, quando há arrependimento, o Senhor nos perdoa, e o Senhor quer que levantemos e prossigamos, olhando para Jesus, que é o padrão, que é o modelo para nós. Então, meus amados, uma igreja saudável, uma igreja onde há o confronto, visando a edificação, a comunhão entre os irmãos. E isso significa haver entre essas pessoas maturidade espiritual. Significa, meus amados irmãos, preocuparmos-nos uns com os outros. Irmãos, é melhor algum irmão que nos fala algumas verdades que na hora pode parecer ruim e difícil de ouvir, salgado, do que aquelas mentiras que no primeiro momento parece doce, parece agradável, mas que a médio prazo vai trazer um fruto amargo. Já aconteceu com você de parar em algum momento da sua vida e dizer: oh, mas se alguém tivesse me dito que eu não devia fazer isso, seria tão bom. Já aconteceu certamente. Ou por que ninguém não me falou que eu não devia fazer isso, porque a consequência era ruim para a minha vida? Irmãos, nós temos que ter apreço por aquelas pessoas que nos corrigem com brandura, fundamentado no amor e na verdade. O amor, meus irmãos, não é aceitar tudo, não é ver o erro e virar a cara porque eu amo o irmão. Isso não é amor. Isso é conivência com o erro, com o pecado. Se nós amamos, nós vamos ter que confrontar, nós vamos ter que dizer: olha, meu irmão, não é dessa forma, isso não agrada ao Senhor, mude isso na sua vida, abandone isso. Não é o que nos diz aqui o verso que nós acabamos de ler, meus queridos. Irmão, se alguém for surpreendido em alguma falha, aqueles que são espirituais, ou seja, que andam em comunhão com o Senhor, que têm vida correta, não adianta eu dizer para o meu irmão: irmão, não minta. Se eu estou mentindo, que propriedade, que autoridade eu vou ter para corrigir o irmão se eu cometo o mesmo erro que eu? Como é o nome disso? Hipocrisia. Mas, meus irmãos, se nós temos procurado ser dirigidos pelo Espírito, se procuramos ter uma vida diária de comunhão com o nosso Deus, uma vida piedosa, nós devemos sim nos preocupar com os nossos irmãos que porventura estejam indo por caminhos perigosos. Satanás está sempre armando os seus laços, suas armadilhas. É o que ele faz. Mas Satanás não pode nos obrigar a pecar. A gente vai e peca. Então, meus amados irmãos, nós devemos, nessa perspectiva, nos preocuparmos com os outros, orarmos uns pelos outros. E isso é ser igreja, confrontarmos aos outros. E tenha em mente que o confronto é fundamentado no amor, na verdade, na brandura ou mansidão. Confrontar não é jogar os pecados na cara do irmão e ameaçar de inferno e isso e aquilo. Não. Confrontar, irmãos. Alguém com amor, como Cristo nos ensina, mostrar que ele está errado e que ele precisa mudar. Fundamentado na verdade, que é a palavra de Deus. Isso acontece numa igreja saudável. Isso é bom para nós, irmãos. Aquele pastor enjoado, aquele presbítero, aquele diácono veio corrigir, é para o seu bem. Desde que feito com amor, verdade e brandura, como nos ensina a palavra do Senhor. Irmãos, o objetivo é ajudar a levantar aquele que caiu. O propósito das reprovações piedosas visa a restauração do caído e sua recondução à integridade. E isso nunca será feito pelo uso da violência, de um espírito de acusação. Não. Isso é feito com amor, com verdade. Nós somos da verdade, nós não somos da mentira. Nós não somos do engano, nós somos da verdade. Quem é o autor da verdade? Não é Jesus? Ele mesmo falou: eu sou o caminho e a verdade e a vida.
Ninguém vem ao Pai senão por mim. Queridos, lembrem-se, é melhor a dor do confronto ao falso consolo da conivência. É melhor sermos confrontados por alguém que busca o nosso bem e tem apreço por essas pessoas. Essas são as que verdadeiramente te amam. Aquelas que sempre dizem sim para tudo que você faz. Cautela. Cautela. Nós precisamos de pessoas, irmãos, que nos dêem um pouco de freio, de limite. Faz bem para a gente. É bom para a nossa caminhada cristã. Então, meus queridos, o que o verso nos ensina é: irmão, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura ou mansidão. É dessa forma que tem que ser. Não é aos pés, não é humilhando a pessoa. E guarda-te, para que não sejas também tentado. Aquele que, como instrumento de Deus, para corrigir a sua vida, deve guardar-se também de não cair no erro. Olha que interessante. A jactância, meus irmãos, o orgulho, não condiz com uma vida cristã. Porque todos nós estamos sujeitos à tentação e, consequentemente, à queda. Então, em vez de sermos justos aos nossos próprios olhos e até arrogantes, cada um deve orar conforme o Senhor Jesus nos ensina em Mateus 6,14 e 26,41, respectivamente. Dizem: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Irmão, se alguém pecou contra nós e se arrependeu, nós devemos perdoar. Imagina se Deus não perdoasse nossos pecados. E vigiem e orem para que não caiam em tentação. Irmãos, se tem uma coisa difícil, é reconhecermos ou examinarmos nossas próprias fraquezas. Mas é necessário a nossa vida. Agora, meus irmãos, observem que o apóstolo Paulo, ele praticava o que ensinava. Ele está dizendo que a correção deve ser feita com brandura. E observe que, primeiro, os Gálatas, eles erraram, e erraram feio, pecaram de forma muito grave. O apóstolo Paulo os corrigiu, sim, os repreendeu. Depois os irmãos podem conferir no capítulo 1, verso 6, 4, verso 11, 5, verso 7. O apóstolo Paulo chega a dizer: olha, eu estou pasmo de que vocês tão rápido tenham abandonado o reto caminho. Mudem, cresçam. Mas ele trata com mansidão estes mesmos irmãos, inclusive chamando a eles de filhos, corrigindo. Então, meus irmãos, a correção faz parte da caminhada da vida cristã, para o nosso bem. O legalista, aquele que fica impondo leis e julgo nas pessoas, é que sempre é mais severo com as outras pessoas do que consigo mesmo. Lembra que Jesus fala acerca dos fariseus, que eram legalistas? Olha, vocês impõem julgos tão pesados nas pessoas que vocês nem com o dedo querem levantar. Então, meus amados irmãos, o legalista, ele é mais severo com as outras pessoas do que consigo mesmo. Enquanto o verdadeiro cristão, guiado pelo Espírito, ele exige mais de si mesmo do que dos outros, para que assim ele possa ser capaz de ajudar outros. Ainda nesse verso 1, meus irmãos, ele é chave aqui no texto. Observe que o apóstolo Paulo, ele dedica apenas a primeira parte do verso à questão daquele que peca, e as outras duas partes e os 4 versos seguintes para aqueles que corrigem. O que eu estou querendo dizer com isso? Olha, verso 1 novamente: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, ele está dando uma exortação para alguém que pecou. Agora ele passa a tratar daquele que vai corrigir. Vós que sois espirituais, corrigindo com espírito de brandura. Terceira parte do verso: e guarda-te para que não sejas também tentado. E os outros versos vai falar com relação àquele que corrige.
Então ele está tendo mais cuidado com aquele que vai corrigir do que com aquele que pecou. Por que, meus amados irmãos, ele está fazendo isso? Porque, meus amados irmãos, aqueles que irão corrigir, se não o fizerem corretamente, afundarão mais ainda aquele que pecou. O problema vai crescer de maneira imensa e será bem pior do que foi lá no começo. Por isso que o texto tem essa preocupação com aquele que vai corrigir. Primeiro, se você é espiritual, corrija. Mas cuidado, vigie para que você não caia no mesmo erro ou em outros. E aí no verso 2 ele vai dizer: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Meus irmãos, o que são as cargas dessa vida que nós temos? Ora, são os problemas, as dificuldades, as debilidades. Isso é representado, irmãos, pelas dificuldades ou problemas com que os irmãos acham difícil lidar. Todos nós temos cargas, não é? Todos nós temos problema para resolver, temos alguma dificuldade na família, temos algo que muitas das vezes quer tirar nossa paz. Então, isso são as cargas. E levar as cargas uns dos outros não significa tolerar, suportar aquele irmão. Sabe o que significa quando a palavra diz levai as cargas uns dos outros? Significa, meus amados irmãos, ombro a ombro. Significa suportar o peso da carga de cada irmão. Cada um na igreja, meus amados irmãos, deve pôr seu ombro debaixo das cargas sobre as quais este ou aquele irmão está gemendo de dor. Seja que tipo de carga ou problema for, deve-se ter em mente que o ponto de partida para esta exortação, levai as cargas uns dos outros, é o dever que cada um tem de estender a mão para auxiliar o irmão, e assim ele tenha condição de vencer aquela fraqueza espiritual, aquele problema pelo qual ele está passando. Então, quando a palavra de Deus diz levai as cargas uns dos outros, não é porque você está vendo um irmão com um saco de cimento que você vai lá ajudar, não é no sentido literal. Mas lembre-se que as cargas aqui são nossas debilidades, nossos problemas, nossas dificuldades. Se eu sei que algum irmão na igreja está passando por um problema grave, irmãos, eu tenho que no mínimo orar por aquele irmão, por aquela irmã, pedindo ao Senhor, socorre meu irmão. Eu devo também, como um irmão ou uma irmã em Cristo, conversar. Irmãos, tantas vezes as pessoas estão com tantos problemas, porque elas mais querem simplesmente serem ouvidas. É simplesmente se abrir. E isso é igreja. É termos ouvidos para os nossos irmãos. Levarmos as cargas uns dos outros. A palavra nos ensina. E quando fazemos isso, estaremos cumprindo a lei de Cristo. Diz a segunda parte do verso 2. O que é a lei de Cristo? É o novo mandamento. É a lei do amor. Está lá em João 13:34 e 1 João 4:21. Quando Jesus diz, amem uns aos outros, assim como eu amei vocês. Irmãos, o amor sem atitude não tem valor. Não adianta dizer que amo os meus irmãos se eu não oro pelos meus irmãos, se eu não ajudo com as cargas. Se nós hoje não estamos passando por um momento difícil, glória a Deus, mas um dia você vai passar, não se preocupe. Todos nós vamos passar. Então é importante que nos preocupemos uns com os outros no sentido de orar, no sentido de conversar, no sentido, meus amados irmãos, de dividirmos o peso, a carga. Isso é ser igreja. Tem que existir isso na vida da igreja, meus irmãos. Isso é ser igreja. É levarmos as cargas uns dos outros. É dividirmos o fardo, porque muitas das vezes sozinho a gente não vai dar conta. A gente vai ser amassado pela carga. Mas quando alguém compartilha conosco, divide aquele peso, traz um alívio. Quando há pessoas orando por nós, colocando-se diante de Deus em nosso favor, nós temos forças para continuar.
Quantos de nós já passamos por situações que nós nem sabemos como foi que saímos dela? Porque certamente houveram irmãos clamando a Deus, queridos, por nós. Irmãos, o Senhor Jesus não só promulgou a lei, mas Ele exemplificou. Quer ver como Ele exemplificou isso? Alguns exemplos. Lembra da mulher adúltera? Mulher que já havia cometido diversos atos pecaminosos. Enfim, os fariseus levam ela na presença de Jesus e dizem: olha, a lei de Moisés nos manda apedrejar a mulher pega em adultério. Ela foi pega em adultério, e agora? Jesus diz: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Saiu um por um. A vida daquela mulher estava nas mãos do Senhor. Era só Jesus autorizar: pode matar. Mas o que Jesus diz? Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. A palavra diz que saiu um por um, até a mulher ficar sozinha ali aos prantos. O que Jesus diz para ela? Jesus vai acusar do pecado dela? Jesus sabia do pecado dela, mas Jesus diz: mulher, cadê os teus acusadores? Ela diz: Senhor, eles se foram. E Jesus, que tinha propriedade para acusá-la, ele diz: eu também não vou te acusar. Agora, vai e não peques mais. Olha Jesus confrontando ela: abandona essa vida que você está. Não volte mais a essas práticas, porque isso é desonra ao nosso Deus. O que Jesus disse para ela? Olha a lei do amor. Outro exemplo, irmãos, o ladrão que estava lá na cruz. O que ele pede a Jesus? Com sinceridade, assim como a mulher. Sinceramente se colocou ali diante de Jesus. Falando: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus não foi dar um sermão para ele, porque Jesus sabia que ele era se arrepender. O que Jesus disse? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Olha o amor. Mas foram pessoas que mudaram, meus irmãos, de vida, que queriam mudar, que abandonaram o pecado. Outro exemplo, Pedro. Quantos motivos o Senhor teria ou teve para deixar Pedro de lado? Para dizer: Pedro, você não serve. Mas olha a paciência que Jesus teve e o amor que Jesus teve por Pedro, mesmo Pedro negando a ele. Meus irmãos, sabe o que nós aprendemos diante desse texto? A dor dos nossos irmãos deve doer também em nós. A dor dos nossos irmãos deve doer também em nós. O fardo dos nossos irmãos deve pesar sobre nós. Cada um deve pôr o seu ombro debaixo das cargas daquele irmão que está gemendo. Essas cargas precisam ser descarregadas coletivamente. Corrige com eficácia aquele que, além de falar a verdade com amor para aquele que pecou, também ajuda a aliviar o peso da sua carga que está esmagando aquela pessoa. Lembrem-se, meus amados irmãos, amor apenas de palavra é hipocrisia. O amor nos leva a ter uma atitude, uma ação. É o que a palavra de Deus nos recomenda. Se queremos ver levantar aqueles que caíram, nós devemos ter atitude, não apenas palavra. Irmãos, tudo quanto é estranho ao amor é desnecessário. Essa é a lei de Cristo. E aí chegamos no verso 3. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Ora, meus irmãos, Paulo ainda está falando com relação àqueles que corrigem. Eles devem entender que eles não são melhor do que o outro. Esse verso ele pode ser expresso da seguinte forma: visto que todos os homens nada são, aquele que deseja aparentar alguma coisa e se persuade de que é alguém, ele engana-se a si mesmo. Irmãos, aqui a palavra do Senhor nos ensina que o orgulho, a jactância,
a soberba, não dizem respeito à vida cristã. Não podem fazer parte da nossa caminhada. Haverá momentos em que nós possamos ser jactanciosos ou orgulhosos, termos atitudes precipitadas, mas isso não pode nos caracterizar. O que é que nos caracteriza? O amor, a alegria, a paz, a bondade, a longanimidade, a benignidade, a perseverança, o domínio próprio. Isso é o que caracteriza os cristãos verdadeiros. Irmãos, o que nos faz ternos e generosos, mansos e humildes, compreensíveis e ainda servir uns aos outros é a consciência de que nós não somos nada. É o que esse verso está nos ensinando, porque se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada, está se enganando. Se nós queremos ser um cristão generoso, manso, humilde, compreensível, que serve ao outro, nós temos que ter a consciência de que nós somos pequenos. Nós não somos grandes. Grande, como diz o Salmo 46, é o Senhor. Nós temos que saber que somos pequenos. Todavia, queridos, isso não significa que não tenhamos valor ou que sejamos incapazes para realizar alguma obra do reino de Deus. Ao contrário, a palavra do Senhor nos diz em Filipenses 4,13 que tudo podemos naquele que nos fortalece. Agora no verso 4, Gálatas 6, verso 4, a palavra diz: mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si, e não em outro. Meus amados irmãos, cada um deve provar o seu labor. O que é labor? Luta, dificuldade, problema, as cargas. E então terá motivo de gloriar-se unicamente em si, não em outro. Cada um deve provar o seu labor à luz da vontade de Deus, não às sombras de suas realizações ou das realizações de alguma outra pessoa. Ou seja, irmãos, na obra de Deus não há competição. Apesar de vermos aí, né, algumas igrejas meio que competindo, né? Onde tem mais milagre, quem tem mais membro. Mas na obra de Deus não existe isso. Não há competição. Sabe por quê? Quando nós vemos algumas expressões como o melhor pastor, a igreja que mais cresce, o mais excelente. Esses métodos, irmãos, estão sendo aplicados a quem? A pessoas, a igrejas. Mas, de quem é agora? Não é do Senhor? Então, meus queridos, entendamos que a glória pertence unicamente a Deus. O que o verso 4 está dizendo é que não devemos nos gloriar nos nossos feitos, acharmos que somos melhor que o outro. Cuidado com a presunção. Nós devemos ter o cuidado, irmãos, com isso. Não sermos presunçosos. Não denegrirmos a imagem de outros só para melhorar a nossa própria imagem. Também devemos ser capazes de nos alegrar com as realizações e bênçãos de outros, como se fossem nossas, como vai dizer lá em Romanos 12:10. Afinal, se um membro do corpo é abençoado, a bênção é de todos. Irmãos, aquele que vê a si mesmo no espelho da conduta de outra pessoa, se contemplará sempre favoravelmente. O irmão cometeu o pecado, cometeu a adultério. Eu não pequei. Eu não cometi adultério. Não, essa não deve ser a nossa postura. Mas é: Senhor, restaura aquele. Me guarde, Senhor, e caia nesse erro. Tem misericórdia de mim. Cuida daquela esposa, daquele esposo, daqueles filhos, daquela família, restaura. Essa deve ser a nossa oração, queridos. Não é correto, meus irmãos, nos compararmos com aqueles que caem. Devemos antes olhar para Cristo a fim de sermos transformados de glória em glória na sua imagem.
Então, meus irmãos, primeiro, o cristão deve se certificar de que sua vida está correta com Deus antes de dar ajuda espiritual a outra pessoa. É o que está tratando o verso 4. Confronte sua fé, confronte sua vida com o Senhor, como ela anda, como ela está. Segundo, se um cristão se alegra ou se gloria, isso deve acontecer somente no Senhor. Como diz 2 Coríntios 10:13. Alguém se gloria? Glorie-se em Cristo. Pelo que Deus fez. Entendamos, meus irmãos, que não somos nós, é o Senhor quem trabalha ao nosso favor. O próprio apóstolo Paulo gloriava-se unicamente na cruz de Cristo. Unicamente na cruz do Senhor. Inclusive está nos versos à frente, ele falando sobre isso. Queridos, lembremos-nos que Jesus Cristo é o modelo, é o padrão da forma como devemos amar a Deus e amar os irmãos. Jesus é o padrão de como devemos servir a Deus e servir uns aos outros. Isso é ser igreja. Irmãos, se ser igreja fosse simplesmente um ajuntamento de pessoas que cantam, que pulam, que dançam, que oram, não. Ser igreja é muito além disso. Ser igreja passa, meus irmãos, pela correção, como nós vimos aqui, passa por ajudar a levar os fardos uns dos outros, passa, meus queridos irmãos, por entendermos que nós não somos nada, nós somos pequenos, e passa por entendermos que cada um deve levar seu próprio fardo. O que diz o verso 5? Porque cada um levará o seu próprio fardo. É interessante porque parece estar em contradição com o verso 2, não é? O que diz o verso 2? Levai as cargas ou os fardos uns dos outros. E aqui a palavra vai dizer, porque cada um levará o seu próprio fardo. O que significa isso? Usando uma outra palavra no grego, aqui no verso 5, o apóstolo Paulo refere-se ao fardo que não podemos compartilhar. Qual é esse fardo? Nossas responsabilidades pessoais. Então, meus irmãos, uma leitura superficial pode sugerir contradição entre o verso 2, levai as cargas uns dos outros, e o verso 5, porque cada um levará seu próprio fardo. Mas não há nenhuma contradição, pois a palavra de Deus aqui está usando termos diferentes. Quer ver? Lá no verso 2, quando a palavra diz levai as cargas uns dos outros, a palavra grega para carga é baros, que significa uma carga pesada ou um peso esmagador. Ou seja, é necessário de ajuda para que aquele peso seja dividido. Já no verso 5, a palavra para carga ou fardo é portion. Sabe o que é isso no original grego? Um pacote ou uma mochila de um soldado. O que a palavra de Deus está nos dizendo, irmãos? É que lá no verso 2, o fardo diz respeito a compartilharmos uns com os outros nossos problemas e dificuldades, no sentido de sermos ajudados. E no verso 5 fala da responsabilidade que cada um de nós temos por nossa alma diante de Deus. Porque cada um levará o seu próprio fardo. É aqui que a palavra do Senhor passa das obrigações sociais, a ajuda uns aos outros, no verso 2, para a responsabilidade que cada pessoa tem por sua alma. E na comunhão cristã, as cargas são compartilhadas uns com os outros, em amor. Mas há, meus amados irmãos, certa carga que é peculiar ao próprio indivíduo. Cada soldado tem que levar sua mochila. Todos nós temos nossas responsabilidades, uns mais, outros menos. Quanto mais benefício teremos, sim, mas também seremos mais cobrados. Cada um de nós temos o nosso fardo, que não pode ser compartilhado, nossas responsabilidades. Responsabilidade, meus irmãos, é algo que não pode ser transferido. E cada pessoa será julgada à luz de suas próprias ações. Jeremias 17:10, 22:19, Ezequiel 18:20, Mateus 16:27, Romanos 2:6, Apocalipse 2:23. Nos fala disso.
A palavra do Senhor objetiva nesse verso, irmãos, destruir nossa indolência e orgulho, nos conduzindo perante o tribunal divino, diante do qual cada pessoa por si só e sem qualquer comparação com outros prestará conta de sua vida. Porque cada um levará seu próprio fardo. Irmãos, as obras não salvam, nós sabemos disso. Essa verdade é enfatizada em toda a Escritura, inclusive aqui nessa carta. Todavia, irmãos, o galardão que cada crente, que cada cristão verdadeiro receberá, será de acordo com as obras de cada um. E estas obras revelarão o grau de fidelidade de que cada um demonstrou naquilo que se lhe confiou, a extensão que a graça tiver operado em sua vida. O galardão que vai ser dado a cada crente durante o dia do juízo é de acordo com a fidelidade dele no que diz respeito àquilo que Deus colocou em suas mãos, para que nós cuidemos, para que nós fizéssemos na sua obra, no seu reino, na sua casa. As cargas devem ser levadas coletivamente, porém, o peso da responsabilidade varia de uma pessoa para outra, e no dia do juízo, a forma como o irmão A assumiu sua responsabilidade não fará as coisas mais fáceis ou mais difíceis para o irmão B. Este também terá que assumir sua própria responsabilidade. Concluindo, meus queridos irmãos, esse capítulo 6, versos 1 a 5 da Epístola aos irmãos da Galácia, o que nos ensina esse texto é que, ao vermos que o irmão caiu em pecado, tenhamos consciência de que ele caiu nas armadilhas de Satanás, que nos movamos de compaixão e sejamos nós mais dispostos a perdoá-lo e a ajudá-lo a levantar-se. Ao corrigirmos outro irmão, o façamos de tal forma que não pequemos. Tenhamos propriedade no que fizemos e falamos, e não sejamos hipócritas. Segundo, meus irmãos, é muito provável que o apóstolo Paulo esteja aqui, nesse texto, condenando as atitudes legalistas dos judaizantes da Galácia. Eles não estavam interessados em carregar fardos uns dos outros. Um legalista não quer carregar fardo de ninguém. Aliás, o dele ele quer transferir para os outros. Isso é que um legalista faz. Os fariseus eram especialistas, irmãos, em atar fardos difíceis de carregar nos ombros das pessoas. Está lá em Mateus 23, 4. O legalista, lembre-se, ele é sempre mais severo com outras pessoas do que consigo mesmo. Enquanto que o verdadeiro cristão, ele sempre vai exigir mais de si, para que ele possa ajudar outros. Ele é o oposto do legalista. Não é bom, meus amados irmãos, comparar-se com outrem, com o fim de gloriar-se nas suas faltas. No julgamento, cada um levará o seu próprio fardo. Isto é, será julgado com respeito àquilo que ele mesmo fez. O homem que está sempre se comparando com outros, segundo a carta a Coríntios 10:12, diz que ele é sem juízo. Aquele que se gloria, lembre-se, glorie-se em Cristo, segundo a carta a Coríntios 10:17. Por fim, meus amados irmãos, lembremos, devemos carregar os fardos uns dos outros. Os fardos são pesados demais para uma pessoa carregar sozinha. Porém, há um fardo ou um tipo de fardo que não podemos compartilhar. E esse é a nossa responsabilidade diante de Deus no dia do juízo. Esse é pessoal. Naquele dia você não poderá carregar o meu pacote, nem eu poderei carregar o seu. Cada um levará o seu próprio fardo. Que o Senhor, Deus, aplique essa palavra na nossa vida. Que amemos uns aos outros não só de palavras, mas de fato, de atitude. Isso é o Evangelho e é isso que o Senhor tem para a sua igreja. É isso que o Senhor nos ensina. Que o Senhor guarde essa palavra no nosso coração, que oremos uns pelos outros, que nos importemos mais uns com os outros, que perdoemos uns aos outros. Nós não vamos ter forças para fazer isso sozinhos. Temos que ser guiados, temos que andar no Espírito para cá.
Que o Senhor aplique ao nosso entendimento de coração. Vamos nos pôr de pé, meus queridos, e vamos orar ao Senhor. Logo após a oração, estaremos dando os avisos. Ou melhor, estaremos encerrando após a oração e depois dando os avisos. Oremos ao Senhor. Pai amado, aplica esta palavra à vida do teu povo aqui nessa noite, Senhor. Tu sondas e conheces o teu povo. O Senhor sabe dos fardos de cada um. Que oremos, que nos importemos uns com os outros, que caminhemos juntos a Nova Jerusalém. Mas enquanto aqui estivermos, Senhor, que amemos de fato, de atitude, não só de palavras. Nos ajude a ser igreja, expressão de Cristo, de sua vida, do seu amor. No nome de Jesus Cristo nós assim te pedimos, Senhor. Queremos ser uma igreja que é aprovada pelo Senhor. Queremos ser uma igreja que ama o Senhor acima de todas as coisas, que ama o irmão, que ama a irmã, que ama o próximo. No nome de Jesus, aplica nossas vidas a palavra desta noite, assim oramos. Amém e amém, Jesus. Glórias ao Senhor. Ainda de pé, meus amados.